O texto, desta vez, é Romanos 13. E eu convido os irmãos para abrirem lá na carta aos Romanos. É uma série de pregações nesta carta. E está caminhando para o final dela, uma carta com 16 capítulos. E o texto que o pastor Micaías passou para mim é Romanos 13, do versículo 11 até o versículo 14. Então, quando a gente faz uma série de pregações numa carta, num livro da Bíblia, não dá para ir pulando os textos, né? Você tem que seguir mesmo, não dá para fugir dos assuntos, e você tem que ir até o final. E isso edifica muito a igreja. A igreja é muito abençoada. Eu lembro que no ano passado, de junho a dezembro, nós estudamos o Apocalipse, aqui nas quartas-feiras. Também foi uma bênção também, os irmãos que participaram. Olha só, de junho a dezembro. Um bom tempo estudando o Apocalipse, capítulo por capítulo. Foi um grande aprendizado para nós também naquela ocasião. O texto sagrado em Romanos 13, é o versículo de número 11 até o 14, diz o seguinte: o dia está próximo, um subtítulo que foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando um dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos ler juntos o versículo 14? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Senhor, a tua palavra é alimento para a nossa alma. A tua palavra tem sido preservada a cada geração. Percorreu um longo caminho para chegar até nós. Nossos irmãos do passado se arriscaram para transmitirem a palavra, para preservarem a palavra, para copiarem a palavra. E hoje nós temos acesso a ela. Ela vale muito para nós, Senhor. E sem a tua iluminação, sem a tua ajuda, nós não conseguimos entendê-la. E temos dificuldade de praticá-la. Então pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe diante da tua palavra, para que possamos entendê-la e praticá-la conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro que, acho que foi outubro de 2022, o pastor Micaías estava pregando lá na congregação da Vila Industrial, eu estava lá também, e ele citou o livro Confissões, de Agostinho de Hipona. Mencionou um trecho deste livro, e um trecho muito bonito. E eu lembro que ele recomendou que os irmãos façam a leitura deste livro. É um clássico. Este livro é um livro não só estudado por cristãos, mas é um livro que está em universidades, em tantos outros lugares acadêmicos, porque se tornou um livro muito importante. E Agostinho era um homem inquieto.
estudava muitas filosofias da época. Sabe aquela mente assim inquieta, que quer aprender e se arrisca em vários estudos e vários sistemas. Ele também teve um período da sua vida em que ele saía com mulheres. E no livro das Confissões ele também diz que é interessante isso em Agostinho. Ele diz que na casa dele tinha muita manga, muitas frutas, mas ele fazia questão de ir lá no vizinho e furtar a fruta do vizinho. Então, o prazer de fazer algo errado. Mas Agostinho teve uma mãe muito piedosa, uma mãe de oração. Mônica orava muito por Agostinho. Orou anos por Agostinho. Uma das maiores bênçãos que vocês podem ter são pais que oram por vocês. Isso não tem preço. Gente da igreja que está orando por você e você nem sabe, mas tem alguém orando por você. Essa semana minha irmã mandou uma mensagem para mim e disse: eu estou orando por você todos os dias, meu irmão. Como é bom, como é confortante. E Mônica fazia isso. Orava muito por Agostinho. Até que um dia, ele foi na casa do amigo, chamado Alípio. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. Alípio, não conheço nenhum. Ele foi na casa de Alípio, e lá, chegando na casa de Alípio, ele escutou uma voz de uma criança, e a frase era: tole legue. Tole legue. Em outras palavras, tome e leia. Agostinho estranhou aquilo e ele viu uma Bíblia aberta. E estava aberta em Romanos 13, versículos 13 a 14. E Agostinho escreveu assim em Confissões: não li mais nada e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Deus transformou a vida de Agostinho de Hipona, que viveu entre os séculos IV e V, pela leitura da carta aos Romanos. E o meu desejo é que Deus também fale ao nosso coração através dessa carta, nos transforme através dela, pelo poder do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, com base nesta frase que está aqui em Romanos 13, já é hora de vos despertardes do sono, quero destacar, de modo geral, o seguinte tema: a hora é agora. A hora é agora. No versículo de número 11, começa assim: e digo isto. Este isto é tudo que Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu antes. Tudo que ele vinha escrevendo antes está nessa pequenina palavra isto. Então é muito interessante nós lembrarmos do que ele escreveu. Sempre recordarmos aquilo que já foi ensinado por Paulo nos capítulos anteriores ao capítulo de número 13. Então eu gostaria de apresentar rapidamente um grande resumo da carta aos Romanos, para logo em seguida nós darmos sequência a este texto de hoje. São 5 grandes palavras do Novo Testamento que resumem esta carta. É como se fossem grandes avenidas. Não sei se eu estou sendo redundante, porque uma avenida já é grande, não é? Acho que é por aí. Mas você pega Nuno de Assis, Duque de Caxias, é isso mesmo? Eu confundo os endereços com Brasília, lá não tem nada disso.
Rodrigues Alves, Nações e Getúlio Vargas. 5. É como se fossem 5 grandes avenidas de Bauru, dentre outras. E essas avenidas darão acesso a 20 ruas. Agora eu não vou mencionar 20 ruas, não. Mas a primeira palavra é condenação. Vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. A segunda palavra é justificação. Vai do capítulo 3, 21 até o capítulo 5, 21. A terceira palavra é santificação, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8. E a quarta palavra é a predestinação. Os capítulos são do 9 até o 11. E por último, exortação, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16. Aí estão as nossas 5 avenidas, como um resumo da carta de Paulo aos Romanos. Está dando para vocês enxergarem? Que bom. Então vamos para as ruas, né? Condenação, a condenação dos pagãos, a condenação dos moralistas ou dos legalistas, aqueles que insistiam em dizer, cumprindo a lei de Deus, a gente agrada a Ele, e eles não conseguiam fazer isso. A condenação dos judeus e a condenação universal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos pecaram. Depois da queda de Adão e Eva, todos pecaram. Todos vêm pecando. E na justificação, nós temos a justificação pela fé. Não cabe ali no quadradinho, mas é a justificação apenas pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreve enfaticamente, claramente, sobre isso. Ele deixa bem claro. E a doutrina da justificação, nós vamos falar dela daqui a pouco, mais adiante. Porque ainda no versículo 11 vai falar da nossa salvação. Então, a justificação pela fé, Abraão como exemplo de fé, as bênçãos da justificação e a comparação entre Adão e Cristo. O primeiro homem que pecou e o segundo homem perfeito, que obedeceu perfeitamente a Deus. A predestinação vai falar da eleição de Israel, vai também falar da rejeição da parte de Israel, a rejeição sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre a vinda de Jesus, mas vai falar também da soberania de Deus e vai falar também o andar no... Eu falei errado, não falei? Passei da santificação? Então vamos voltar na santificação. O significado do batismo, a lei e o casamento, a lei e a consciência, o andar no Espírito. Esqueci da santificação. Olha, como que o pastor esquece da santificação? Não pode, né? Então, a exortação, os deveres dos cristãos, os deveres com o Estado e os deveres com os irmãos fracos na fé e o exemplo de Cristo. Então, é um grande resumo da carta de Paulo aos Romanos, e é sempre bom nós voltarmos a estas verdades. É muito importante. Pode tirar, Eduardo, por favor? Não? Não, mas eu tenho que continuar com a pregação. Ai. Mas então, vou continuar aqui, né? Os irmãos, prestem atenção. Diz o texto sagrado, né? Despertardes do sono, porque isso significa
indiferença, letargia, apatia, significa frieza espiritual. É o contrário do que nós lemos em Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, esse despertar do sono é a sonolência espiritual. É ficar com uma certa indiferença, com letargia, com apatia. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve basicamente as mesmas coisas na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 e 14. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como esperança o capacete da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo, tanto em Romanos como na carta aos Tessalonicenses, está dando ênfase, destaque à necessidade de vivermos em atitude de vigilância, em alerta, vivendo intensamente vida cristã. Eu já participei de um grupo escoteiro e qual é o moto do grupo escoteiro? Sempre alerta. É interessante que o escoteiro ele dá essa mão aqui para você, não é? Já viram isso? Ele dá essa mão aqui para você e o seu dedo mindinho cruza com o dedo mindinho dele. É isso mesmo, Fábio? Estou mentindo, não? É. E eu aprendi com eles que eles estão deixando, assim, eles estão ficando desarmados e está dizendo, você é uma pessoa de confiança. Então, eles sempre falam, sempre alerta, o tempo inteiro. É o que nós lemos também em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é Paulo dizendo para nós vivermos em estado de alerta. É interessante também nós lembrarmos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo sobre este assunto. Em Marcos capítulo 13, do versículo 32 a 37, o Senhor Jesus disse, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se de manhã, se quando o galo cantar, porque vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, a primeira palavra de Paulo a hora é esta. Mas Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás. E a igreja está vivendo sempre nessa expectativa. Pode ser a qualquer momento. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18,
ele diz: nós estamos vivendo a última hora. E quando os anticristos se levantam, aí que nós temos certeza mesmo que nós estamos vivendo a última hora. Eu me lembro que quando meu sogro estava internado, e ele foi definhando, um mês internado, ele ficou hospitalizado, e combinamos lá com a família, a minha sogra e o meu cunhado ficariam durante o dia, e todas as noites era comigo. Eu falei: eu quero ficar todas as noites com o Mariano, mas vai ser cansativo. Eu quero ficar todas as noites com o Mariano, não abro mão. As noites é eu e o Mariano. E ali, um mês, acompanhando. E eu via muitos movimentos na madrugada, né? Muitos movimentos na madrugada. Eu via, por exemplo, alguns guardas vigiando, alguns presos. Eu passava na frente dos quartos, presos algemados à cama. Mas de madrugada eu via os guardas dormindo, cansados, exaustos, dormindo. E um deles dizia várias vezes para mim: não vejo a hora de dar 7 horas da manhã, porque aí eu vou ser rendido por outro guarda. Eu estou cansado. E haja café nessa madrugada. Haja café. Né? Paulo está dizendo assim que vai alta a noite, né? E está chegando o dia. Está chegando o dia. E antes de falar desse dia e dessa noite, com mais explicações, ele diz também aqui: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É importante nós observarmos, meus irmãos, que a palavra salvação aqui tem um termo mais amplo, tem uma abrangência. Às vezes nós pensamos em salvação só quando recebemos a Cristo inicialmente. Fulano está salvo, creu em Jesus Cristo. Mas a palavra salvação, ela é mais ampla, ela tem um sentido maior. E salvação, ela inclui o passado, o presente e o futuro. É nesse sentido que Paulo está escrevendo aqui. Salvos da culpa do pecado, e aí nós vimos lá no resumo a justificação pela fé. É Deus dizendo: vocês só podem ser justos por causa da justiça de Jesus Cristo, que morreu no lugar de vocês. O inocente pagou o preço da salvação por vocês que não são inocentes. Então nós somos salvos da culpa do pecado, a justificação pela fé. Nós somos salvos do poder do pecado, que é o processo de santificação. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos precisar da santificação, buscar a santificação, pedir perdão, porque ainda o pecado habita em nós e nós estamos lutando contra o poder do pecado em nós. Às vezes você se pega dizendo: mas por que eu fiz isso? Eu sei que isso está errado, mas você vai lá e faz. Há um apego estranho em nós ao pecado. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente conheça a santidade de Deus, a gente tem uma luta interna muito grande por causa do poder do pecado. E nós somos salvos não só da culpa do pecado, não só do poder do pecado, mas nós somos salvos também da presença do pecado. É a glorificação. Você pode imaginar uma vida sem pecado? Sem nenhum resquício de pecado. Então é neste sentido que Paulo está dizendo aqui: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É a salvação que aponta para a glorificação final. Quando Cristo voltar. Então a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É grande essa salvação, meus irmãos. Muitas coisas envolvidas nela, muitas doutrinas, muito conhecimento de Deus, poder de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus,
operações do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo intervindo, é o Espírito Santo nos levando para os ensinamentos da Bíblia. Então nós somos salvos da culpa do pecado, salvos do poder do pecado e salvos da presença do pecado. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo escreveu: pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós estamos entre o já e o ainda não. Esta última hora, ou este final de noite, é a tensão que a igreja vive entre o já e o ainda não. Teólogos vêm falando disso há muito tempo, porque observaram que o já significa a primeira vinda de Jesus, ele inaugura o seu reino, ele já destruiu a morte na cruz do Calvário, ele já nos livrou do pavor da morte, mas Jesus Cristo ainda voltará. É o ainda não. E quando ele voltar com seus anjos e cheio de glória, então sim, nós vamos desfrutar plenamente do seu reino. Enquanto isso, desenvolvam a salvação. Não fiquem acomodados. Não fiquem letárgicos, não fiquem apáticos. Não percam esta hora. O dia já está quase raiando, e este dia quase raiando significa a volta de Jesus. Falta muito pouco. Aguentem firme. Não desistam. É isso, de modo geral, que nós vemos nesta parte da carta aos Romanos. E no versículo 12 ele diz, né, vai alta a noite, vem chegando o dia. Esta noite é o atual mundo de trevas. Na Bíblia Sagrada, de modo geral, trevas tem um significado de ignorância e cegueira. Ignorância porque você não conhece a Deus, você não conhece a palavra de Deus, e cegueira porque você não enxerga realmente o Evangelho, você não enxerga a riqueza da graça de Cristo Jesus, do seu perdão, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão e a volta dele. Você ignora isso, você não enxerga o grande valor que isso tem, como está escrito lá em Efésios, 3º capítulo, versículo 8, as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. O mundo fala, isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Mas para nós, são as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. É um tesouro, meus irmãos, que não tem como calcularmos o seu valor. É um valor inestimável, é um valor muito grande, muito grande, muito grande. Mas essa noite é a noite de um mundo em trevas, de um mundo que ignora todas essas verdades bíblicas, essas verdades do reino de Deus. Então, em João capítulo 1, versículo 11, está escrito, veio para o que era o seu e os seus não o receberam. E qual é a razão deles não terem recebido a Jesus Cristo? Há uma razão. O próprio Evangelho de João, no 3º capítulo, versículo 19, nos dá a razão deles rejeitarem Cristo. O texto diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, meus irmãos, o mundo ama as trevas. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós não somos da noite. Quem é da noite se embriaga à noite. O contexto aqui é não ser transparente, fazer as coisas escondidas, mas vai chegando o dia está quase raiando. O dia, como eu falei, é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A igreja aguarda ardentemente pela vinda de Cristo. E o texto diz, deixemos, pois, as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz. Paulo sempre faz nas suas cartas um contraste para deixarmos algo e adquirirmos outra coisa no seu lugar. Sempre. Vocês deixarão as obras da carne e vocês vão cultivar o fruto do Espírito. Obra da carne, orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções no sentido de depravação moral mesmo, contendas, ciúmes, mas vocês têm que colocar outra coisa no lugar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Ele sempre trabalha dessa forma. Vocês precisam eliminar isso, tirar isso, mas vocês vão ter isso no lugar. Revistamo-nos das armas da luz, ou da armadura da luz. E Paulo diz ainda, no versículo 13, andemos dignamente, como em pleno dia. Andar na Bíblia é uma conduta diária. Há muitos textos que usam a palavra andar. É algo habitual, é algo do dia a dia. Não é algo esporádico, não é algo que você faz de vez em quando. Mas andar aqui é a sua conduta diária. Aonde você está, com quem você está, com muita gente, sozinho. Eu me lembro uma vez que eu estava na Barra Funda, no terminal Barra Funda. Aquilo estava fervendo de gente. Todo mundo já foi no terminal Barra Funda? A maioria já, né? E eu estou lá, indo para um compromisso. E começa uma pessoa a gritar meu nome. Pastor Eude, pastor Eude, pastor Eude. Uma multidão, irmão, bem no horário do almoço. É uma correria. E eu olhei para trás, aí era uma irmã de uma igreja, lá de Sorocaba. Aí ela falou, pastor, se estivesse fazendo alguma coisa errada, hein? Olha, eu estava observando o Senhor. Falei, mas quem sabe não estava alguém também te observando. Mas é isso, é a sua conduta diária quando você está com muita gente ao lado, quando você está sozinho. É um hábito. É esse o sentido de andar. E dignamente é tudo aquilo que tem valor diante de Deus, segundo a palavra dele. Andemos dignamente. Como em pleno dia, não em orgias. Orgias aqui pode ser colocado numa linguagem mais popular como farra. Farra. Eu vi uma reportagem, rapidamente, sobre o carnaval, e a moça dizia, no carnaval tudo pode. É essa a ideia. No carnaval tudo pode. Ela dizendo na entrevista. É essa a ideia aqui de orgia, de bebedice. Tudo pode, está tudo liberado. É só curtir. Meus irmãos, Paulo subiu o nível. Eu não quero aqui copiar o Bruno Henrique do Flamengo, né? Quando o Flamengo estava jogando muito bem, ele disse, nosso time é outro nível. Lembra disso? Mas Paulo, ele sobe o nível. A ética do reino é muito elevada. O mundo não concorda, o mundo não aceita, mas a ética do reino é muito elevada, o padrão é muito elevado. Então, imaginem vocês, meus irmãos, no Império Romano, como que era a vida lá. Historiadores cristãos e não cristãos, vários deles afirmam que um dos motivos do Império Romano ir perdendo a sua força, foi perdendo força, e foi invadido pelos bárbaros, a razão foi a decadência moral. A imoralidade, a depravação do Império Romano. Foi levando o Império a perder força. Era muita imoralidade, meus irmãos. Então, Paulo está dizendo isso aos crentes daquela época.
Em vez de vocês se envolverem com farras, bebedices, impudicícias, sexos ilícitos, dissoluções, depravações, contendas, ciúmes, andem dignamente. Está chegando a hora da salvação final. Vai alto a noite, vem chegando o dia. Mas ele diz também, meus irmãos, em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É nesse sentido que nós devemos viver, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que haja pressões, ainda que haja perseguições, ainda que haja ameaças, o desafio nosso é vivermos de modo digno do Evangelho. E aí eu lembrei de uma frase do saudoso pastor John Stott. Nossa conduta deve ser coerente com o nosso chamado. Não pode haver separação entre aquilo que dizemos e aquilo que somos, mas sim uma consistência fundamental. Ele resumiu o que significa viver de modo digno do Evangelho dessa forma. Não pode haver separação entre aquilo que dizemos, aquilo que falamos, aquilo que comunicamos e aquilo que somos. Necessária uma consistência fundamental. Mas o versículo 14 mostra um grande contraste para nós. Essa conjunção, melhor dizendo, mas. É interessante essas pequenas palavras, mas, porém. O mundo está indo assim, mas vocês. O mundo está fazendo assim, porém vocês. O mundo insiste em ir na decadência moral, mas, porém, todavia, vocês vão fazer diferente. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esta ideia aqui é de ser uma pessoa dominada por Cristo. É uma pessoa colada em Cristo. É uma pessoa grudada em Cristo. Alguns até afirmam que é essa ideia mesmo de cola mesmo. Quando você pega um papel, pega uma cola e gruda. Você cola. Você anda o tempo inteiro ali, junto. Você não abre mão. E nesse sentido eu lembrei que os professores antigos do povo de Israel davam o seguinte conselho aos novos alunos: cubram-se com a poeira dos pés do seu mestre. E eles falavam isso por quê? Ande muito perto do seu mestre ou de quem ensina você a viver bem. A poeira do mestre será poeira em você. Pela contínua proximidade. E vendo a cada momento como é a vida do seu mestre, você terá condições de ter uma vida muito boa e sábia. E no Evangelho de Marcos, 3º capítulo, versículo 14, nos diz que Jesus Cristo chamou os discípulos, os 12, para estarem com Ele. Olha que interessante. Antes deles receberem a missão, antes deles pregarem, eles precisavam estar com Jesus. Sendo assim, os cristãos são chamados para serem pequenos cristos, porque a poeira nos pés deles é a mesma poeira nos pés do Senhor Jesus, por andarem no mesmo caminho de santidade. Interessante. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz, Paulo escrevendo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como Timóteo poderia vencer a sua timidez? Timóteo tinha uma enfermidade física, e Paulo recomendou que ele bebesse vinho por causa das suas dores de estômago. Timóteo
precisava fortificar a sua vida na graça que está em Cristo Jesus. Me chama a atenção o nome desta igreja, Igreja Presbiteriana Calvário. Me chama a minha atenção o grupo dessa igreja, fortalecidos em Cristo. Me chama a atenção. Nós somos fortalecidos em Cristo. Revestidos de Cristo significa ter as qualidades de Cristo, ter as virtudes de Cristo, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Meus irmãos, a hora é agora. É alerta total. Nós precisamos buscar com mais fervor o reino de Deus. Estarmos com mais regularidade aos pés da cruz. Buscarmos tempo para a meditação na palavra do Senhor, na oração. Lá no acampamento, que foi uma bênção, acampamento da igreja, dias muito agradáveis, acampamento muito bom, Deus seja louvado. Agradecemos os irmãos que compareceram, que ajudaram, que trabalharam. No dia 19 de fevereiro, o pastor Micaías pediu que eu fizesse uma dinâmica lá, domingo de manhã, e nós trabalhamos a centralidade de Cristo. Hoje, na hora da assembleia, antes dela começar, uma pessoa estava lembrando disso, dessa dinâmica que foi feita lá. Aliás, o presbítero Everton apresentou uma sigla para nós, né? Sempre falando à noite, só no último dia que ele falou de manhã, a sigla ICAS. Alguém lembra dessa sigla? ICAS. Instrução, comunhão, adoração e serviço. E nós trabalhamos algumas preposições, e essas preposições, elas vão falar da centralidade de Cristo. A vida por meio de Cristo, a vida sob Cristo, a vida em Cristo, a vida sob Cristo, a vida com Cristo, a vida para Cristo, vida como Cristo, são pequenas expressões que têm um grande significado. Eduardo, você está fazendo certinho. Voltando lá. A vida por meio de Cristo, nosso mediador. Vai! Aí! A vida sobre Cristo, nosso fundamento. A vida em Cristo, nossa união. A vida sob Cristo, nosso Senhor. A vida com Cristo, nossa comunhão. Vida para Cristo, nosso serviço. Vida como Cristo, nosso modelo. Cristo é tudo para nós, irmãos. Revistamo-nos de Jesus Cristo. E é uma pessoa. É a pessoa mais gloriosa e importante de todo o universo. É sermos cheios dele. É ele compartilhar o caráter dele conosco. É ele passar a vida dele para a nossa vida. E assim a nossa vida realmente ter vida. Cristo é tudo para nós. Ele é central em nossas vidas. Então, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha que contraste.
Você vai descer muito, muito, muito nível, mas com Cristo você vai subir muito o nível. Concupiscência é uma palavra que quase a gente não usa por aí, né? Uma palavra que já perdeu o seu sentido popular. Mas a palavra lá no grego é epitimia, que significa desejo forte, incontrolável. É a carne levando você para a sujeira. É a carne levando você. E carne aqui não é essa carne mesmo física, é carne de natureza pecaminosa. Ele se referia, sim, à alma que peca, a carne, sacros. Então, não disponhais para a carne. Não vai assim, dando abertura para a carne. Mas se revista de Cristo, busque a Cristo, clame a Cristo pelo caráter dele na sua vida. Busque a Cristo para ser cheio dele. Gente, é ser cheio da pessoa mais importante de toda a história, de todo o universo. É uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. O mundo quer que a gente fique cheio de coisas. Todos os dias eu tenho que apagar 10, 15 e-mails. É tênis, é televisão, é isso, é aquilo outro. É o tempo inteiro. Todo dia eu tenho que apagar. Se deixar, vai 50, 70, 120, 200 e-mails. Se deixar de um dia para o outro. E tem e-mail que eu nem sei como é que descobriram o meu e-mail. Não sei. Mas hoje em dia é fácil de descobrir. Tem lá aquele negócio, cookies lá, né? É isso que falam, né? É isso? Aí vai vendo o seu interesse. Ele está pesquisando sobre carro. Vamos mandar coisa para ele sobre carro. Está pesquisando sobre o que, Davi? Sobre ping-pong. Aí vai falar das bolinhas, das redes. E assim vai. Claro que nós precisamos das coisas. Mas, acima de tudo, irmãos, é ser revestido de uma pessoa. E aqui fala, né, Senhor, né? Antes de Jesus Cristo tem a palavra Senhor, Kyrios. Essa palavra Senhor só era usada para o imperador. Só o imperador podia ser chamado de Kyrios. Só o imperador podia ser chamado de Senhor. Hoje em dia, né, é uma palavra usada assim, com muita facilidade. Por causa da minha idade, as pessoas só me chamam de Senhor agora. Eu estou me acostumando com isso ainda. Mas o Senhor. Aí você pensa que você é novo, né? E você se engana. Senhor no sentido de respeito. Mas você está envelhecendo. Mas naquele tempo, irmão, o Senhor era aquele que dominava. Era a autoridade suprema. Então, é ser revestido do Senhor Jesus. É Ele dominando todas as áreas da sua vida, todos os cantos e recantos e todos os porões da sua alma. É transformando a sua vida para ser igual a Ele. Volta aí para Romanos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, já estou quase terminando. Romanos 8, 29. Os irmãos leem muito Romanos 8, 28. Mas quase eu não escuto ninguém lendo Romanos 8, 29. Não é interessante? E às vezes a gente interpreta mal o versículo 28. Mas olha, presta atenção no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem de seu Filho. O que Deus quer para você, o propósito maior de Deus para a sua vida, é que você seja semelhante a Cristo. É isso, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vá para 1 Coríntios, 3º capítulo.
1 Coríntios, 3º capítulo, acho que é o versículo de número... Deixa eu ver se eu vou acertar, hein? Se eu não acertar... Rapaz, acho que eu vou errar, hein? Deixa eu ver se eu acho. Eu lembrei do texto. Acho que é 2 Coríntios. É isso mesmo. Eu fui na primeira, mas eu errei. É na segunda. Segunda carta aos Coríntios. 3º capítulo, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua o quê? Própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E para terminarmos mesmo, vou ver se eu encontro também, hein? Vamos ver como é que está a minha memória. Deixa eu ver se eu acho. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo de número 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, novamente o andar, a conduta diária. Esse deve andar assim como ele andou. Ele aqui é Cristo, é Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a última hora. A hora é agora. Como que está a sua alma? Você está com sonolência espiritual, está desanimado, apático, letárgico? Desperta, acorda. Vai alta a noite, vem chegando o dia da volta de Jesus Cristo. Convido você para fazer uma oração, mais uma oração silenciosa neste momento. O importante, eu tenho dito, não é a voz do pregador, não é o jeito do pregador, não é a roupa do pregador, ou talvez uma anedota do pregador, mas o importante é você ouvir a voz de Deus. O importante é você aplicar a mensagem na sua vida. E você se dirigir a Deus em oração. Fazer um exame da sua alma. E pedir a Deus que revista você de Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa fortalecida nele. Que Cristo realmente seja tudo para você. Que você não troque Jesus Cristo por nada. É impressionante, meus irmãos. Eu vou fazer aqui uma colocação bem geral. Você tem R$2. R$2, hein? R$2. E alguém oferece para você $100 milhões. E é impressionante, você quer ficar com os R$2. Você fica com os R$2. Não é um absurdo? É um absurdo. Essa é a nossa dificuldade com o pecado. O nível é tão alto, tão maravilhoso, sermos revestidos de Jesus. E a gente tem que deixar. Porque o que a gente vai perder é tão insignificante e já é ruim mesmo para nós. Mas o que nós vamos ganhar é muito, muito, muito mais valioso. É muito, muito mais importante e tem peso e valor eterno para nós. Porque estamos nesta terra como peregrinos, como forasteiros. Estamos de ida para a pátria superior, a pátria celestial.
Então, você não pode levar muita coisa na sua bagagem. Só o essencial. Não se apegue tanto às coisas do mundo. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Nós, presbiterianos, falamos muito da predestinação, que somos eleitos por Deus, mas o perigo para os presbiterianos é que pode se acomodar cada um por causa desta doutrina. Certamente nós não perdemos a salvação, nós temos a segurança da salvação, mas enquanto aqui vivemos, nós temos que servir a Deus com fervor, buscar com toda inteireza de alma, buscar o Senhor em oração. Meus irmãos, eu lembro que ano passado algumas corridas de Fórmula 1 foram de madrugada. E umas 2 corridas eu levantei de madrugada para assistir. E eu falei para mim mesmo, ai, Eudizinho velho. E você levanta de madrugada para orar? Vocês estão vendo como que é a luta com a carne? Dependendo do interesse, você levanta de madrugada. E você faz o que você quer. Mas e para orar? Para ler a Bíblia? Para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? A hora é agora, irmãos. A hora é agora. Sim, saboreie a doutrina da eleição. Saboreie que você é um eleito, uma eleita. Tem muita coisa linda nessa doutrina, mas não se acomode. Busque ao Senhor com intensidade. Viva em estado de alerta. Conversei com a minha filha essa semana, 2 filhas essa semana, eu falei, eu oro por vocês todos os dias. Todos os dias. E todos os dias são todos os dias. É uma disciplina interna, é uma coisa minha. Eu quero morrer assim, orando pelos meus filhos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu oro pelos meus filhos. Antes de sair para trabalhar, eu oro por cada um, eu coloco a situação deles, de cada um diante do Senhor. Você tem orado assim, com fervor, pela sua família, pelo seu casamento, pela igreja, pelas pessoas que você conhece? Feche os seus olhos, por favor, meu irmão, minha irmã. E oremos ao Senhor por alguns instantes. Bondoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que ouvimos nesta noite. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, Senhor, que eles acolheram a Tua palavra não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor, que esta amada igreja também tenha esta mesma conduta. Que o Senhor nos ajude a acolhermos a Tua palavra em nossos corações. E na Tua providência, o Senhor quis que nós ouvíssemos nesta noite, para vivermos em alerta. Além da carne, do mundo, ainda existe o diabo, ainda existem os demônios. A Bíblia diz claramente que eles existem. E que eles vêm contra nós com toda a crueldade, com toda a fúria. Ó Deus, que nós vivamos em estado de alerta, despertados do sono espiritual, que o Senhor nos livre de sermos crentes mornos, como o Senhor se dirigiu à igreja de Laodiceia, no 3º capítulo
de Apocalipse, o Senhor disse para aquela igreja no primeiro século, no finalzinho do primeiro século, com João na ilha de Pátimos, exilado lá: você não é nem quente, nem frio. Você é uma igreja morna e estou ao ponto de vomitar-te. Isso foi mencionado hoje também de manhã aqui na Assembleia. Senhor, livra-nos de sermos uma igreja morna. Que sejamos uma igreja fervorosa, uma igreja despertada, uma igreja que sabe que está vivendo a última hora, a hora que é agora, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Ó Deus, ensina-nos os nossos corações, para alcançarmos corações sábios. Ensina-nos a nos concentrarmos naquilo que é mais importante no decorrer de toda a nossa jornada neste mundo. São tantas seduções, são tantas atrações, são tantos convites, e a carne vai lutando, querendo os desejos pecaminosos. Deus tenha misericórdia de nós, que tenhamos interesse maior no teu reino, na tua justiça, interesse maior na tua palavra, interesse maior na oração, interesse maior em te servir prontamente. Ó Deus, queremos ser responsáveis no nosso trabalho, na nossa casa, mas também precisamos, ó Deus, te servir no meio da família da fé, ter comunhão com os nossos irmãos, com alegria, acordados, consolando uns aos outros, como disse Paulo. Ó Deus, em nome de Jesus, vivifica-nos. Vivifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, reanima a tua igreja, reconsagra a tua igreja. Deus, nós estamos vivendo a última hora, estamos entre o já, que já aconteceu, e o ainda não, que ainda vai acontecer. Estamos no meio, Senhor, estamos no meio da história da salvação, e Pai, que nós não sejamos acomodados, que sejamos crentes mais firmes, mais perseverantes, mais fiéis, crentes que estão mais interessados na tua agenda, nos teus projetos, nos teus desígnios, nos teus planos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, pois nós precisamos muito da tua graça. Que Jesus Cristo seja a figura, a pessoa central da nossa história. Que sejamos revestidos dele. Senhor Jesus, domine cada área das nossas vidas. O Senhor sabe a área que a gente está pecando. O Senhor sabe da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. O Senhor conhece, ó Deus, as entranhas dos nossos desejos. O Senhor sabe que às vezes a gente tem vergonha de nós mesmos. Mas domina cada área. Domina cada pensamento, domina cada desejo, domina cada sentimento com as qualidades de Cristo, com as virtudes de Cristo. Por favor, Senhor, faz esta obra em nós, Deus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, sem Ti nós não somos nada. Venha em nosso favor. E por fim, agradecemos a Ti por mais este aviso. O Senhor Jesus Cristo disse: estais de sobreaviso. Deus, que a gente lembre disso. Que a gente lembre disso a cada dia, a cada semana, a cada mês. Por favor, Senhor, nos lembre disso. E que a gente sirva ao Senhor com muita disposição, com muita dedicação,
e teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades da tua igreja. O Senhor conhece as lutas da tua igreja. Como Paulo escreveu a Timóteo, nós também lançamos mão dessas palavras e oramos assim: fortifica-nos na graça que está em Cristo Jesus. Que este nome bonito no grupo do WhatsApp da igreja não fique só lá, Senhor. Que sejamos fortalecidos em Cristo. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém.